Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Corrêa, professor de Direito Processual Civil, para a gente iniciar mais um bloco de aprendizado, mais um bloco para garantir, a tua aprovação neste exame de ordem. Muito em breve você será aí meu colega advogado, espero te encontrar um dia aí nos fóruns da vida, tribunais da vida. Se você me vê, fala lá, dá um toque, professor, fui seu aluno. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo alunos aí advogando, exercendo essa profissão tão nobre. Mas antes disso, preciso passar no exame, professor? Precisa. E um assunto que pode aparecer na tua prova é o tema do exame necessário ou remessa necessária, como o código preferiu chamar. Antes da gente começar a explicar o que é remessa necessária, tá? Vamos lá. Então, como sempre, como de praxe, artigo 496 do código, você tem todo o regramento da remessa necessária. Esse é um tema que tem que torcer para cair, porque se cai em um dispositivo, você mata a questão. Professor, mas é um dispositivo muito simples, muito fácil? Não, não é. Cheio de detalhes, mas que a gente vai ver aqui tudo bem detalhadinho, para você não ter nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade. E quando isso aparecer na tua prova, você dá aquela risadona, fala, que maravilha, eu vou acertar esse ponto aqui, tá? Primeira coisa, então, é isso daqui, Sinônimos. Eu vou colocar aqui, São expressões sinônimas que o código, que a prova pode trazer para você. Então, o código chama de remessa necessária. Se você ler em algum lugar, reexame necessário, mesma coisa. Duplo grau obrigatório, mesma coisa. Remessa oficial, remessa obrigatória. Duplo grau ex officio, são vários exemplos de expressões sinônimas à remessa necessária. O que é a remessa necessária? Gente, bem simples. É eu remeter um processo em que teve uma sentença para que o tribunal analise. Qual tribunal? Sempre tribunal de segundo grau. TJ ou TRF, tá? Então é uma condição para que a sentença judicial gere efeitos. Então, em algumas situações que nós veremos daqui um pouquinho, tá? Algumas sentenças, para que elas comecem a gerar efeitos, elas precisam ser remetidas ao tribunal, para que o tribunal reanalise a questão, para que o tribunal reavalie a matéria. Professor, mas espera aí, por que isso? Porque é uma garantia da Fazenda Pública, é uma prerrogativa da Fazenda Pública nos processos em que ela perde. A regra geral é essa. Fazenda Pública perdeu, tá? Em regra, esse processo tem que ser remetido ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, se você estiver falando em Fazenda Pública Federal, para que eles reanalisem a questão, tá? Para verificar se aquela condenação da Fazenda Pública de fato foi certa. E se foi certo, eles vão simplesmente confirmar, ou se ela foi errada, e se ela foi errada, eles vão reformar a decisão, ou simplesmente, eventualmente, até anular a decisão judicial. Mas se a Fazenda Pública quiser recorrer, ela pode? Claro que pode, ela sempre pode. Mas esse é para aquele caso em que não tem recurso. A pessoa esqueceu, o advogado público, por exemplo, o procurador do Estado, do município, da Fazenda Pública Federal, de uma Fazenda Pública distrital, por exemplo, no DF, acabou esquecendo de fazer o recurso de apelação contra a sentença. Ainda assim, pelo menos em regra, essa sentença será remetida ao tribunal para que o tribunal reanalise, tá? Então, anota isso para mim. Em regra, as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública não surtem efeito senão depois de sujeitas ao reexame necessário pelo tribunal. Se o tribunal não reanalisar a sentença proferida contra a Fazenda Pública, claro, salvo as exceções que a gente vai ver, essa sentença não gera efeito nenhum. Por isso que a doutrina vai falar que é uma condição de eficácia da sentença. Então, se eventualmente você vai fazer aí, fez o exame de ordem, passou no exame de ordem, professor, eu gostei das tuas aulas, eu estou dando uma revisada na matéria, porque eu vou fazer um concurso público, e num concurso público vai cair esse tema. Aí numa prova discursiva lá me perguntam se o reexame necessário é um recurso, você vai dizer que não, mas é sim uma condição de eficácia da sentença. E aí já destaque isso daqui, não é recurso. A pessoa que começar a falar com você sobre o reexame necessário
sobre a remessa necessária, a remessa oficial, o duplo grau obrigatório, e disser para você que isso aqui é um recurso, ela não sabe do que ela está falando. Isso daqui não é recurso. Remessa necessária não é recurso. É uma condição para que aquela sentença se torne eficaz, para que aquela sentença possa gerar efeitos. Se dias um aluno meu, um ex-aluno meu, me mandou lá um recado no Facebook. Professor, estou com uma situação aqui. Ganhei uma demanda indenizatória do Estado, tá? Uma indenização milionária o meu cliente ganhou. E o juiz não encaminhou para o tribunal para o reexame necessário. E a Fazenda Pública não recorreu também. Posso executar? Não. Você não vai poder executar porque essa sentença simplesmente não está gerando efeitos. E o que não gera efeitos não pode ser cumprido, não pode ser executado. Então você tem que ficar quietinho, esperando que se remeta para o tribunal para que haja a remessa necessária. Professor, mas eles não mandam nunca, eles acham que eles esqueceram. Então, lembre-os. Faça uma petição pedindo para que tenha o reexame necessário. Porque enquanto não tiver, essa decisão não vale absolutamente nada. Tá? Beleza? Agora, professor, quando é que eu tenho isso? Quando é que uma sentença tem que ir para o tribunal? Vamos lá, primeira hipótese, tá? Olha lá. Sentença proferida contra a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Em resumo, sentença proferida contra a Fazenda Pública. De qualquer dos entes, né? Fazenda Pública dos estados, Fazenda Pública dos municípios, Fazenda Pública da União, Fazenda Pública do Distrito Federal, tá? E aqui eu falo em administração pública direta, né? União, estados, DF, município, e também as indiretas, mas aquelas de direito público. Autarquias e fundações de direito público. Então anota para mim uma observação aqui que é crucial para a tua prova. Não se aplica às condenações, das empresas públicas e sociedades de economia mista. Não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Parece que eu estou vendo o teu examinador dizer que a Caixa Econômica Federal foi condenada e por isso vai ter o reexame necessário. Mentira! Caixa Econômica é uma empresa pública, é uma pessoa jurídica de direito privado, não se aplica. Mesma coisa para os Correios, mesma coisa para o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, mesma coisa para a Petrobras, que também é uma sociedade de economia mista. Agora, INSS, autarquia, as agências reguladoras, tipo ANA, Agência Nacional de Águas, Anatel, ANS, as universidades federais, a Ancine, todas autarquias, o INCRA, todas as autarquias, nesse caso, sujeitam-se sim à remessa necessária ou o reexame necessário, tá? Então, sentença proferida contra esse povo aí. Legal. Segunda hipótese de cabimento. Sentença que julgar procedente, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Completamente desnecessária. Por quê? Pelo seguinte. O que é execução fiscal? É a execução da dívida ativa em favor da Fazenda Pública. Tá? Quando você tem uma execução fiscal, o devedor, né, o que deve à Fazenda Pública, é citado para pagar a dívida. Se não pagar a dívida, ele pode garantir o juízo, por exemplo, com uma penhora, e oferecer um novo processo para se defender. Esse novo processo se chama embargos à execução fiscal. Quando você tem uma sentença de procedência desses embargos à execução fiscal, ainda que parcialmente procedente, você tem uma sentença favorável ao contribuinte, aquele que é o réu na execução fiscal. E, portanto, desfavorável a quem? Desfavorável à Fazenda Pública. Em resumo, a hipótese aqui, ó, que eu trago para vocês é exatamente a mesma. Porque quando eu tenho uma sentença que julgou
procedente o embargos à execução fiscal, eu tenho uma sentença que foi contra a Fazenda Pública. Entraria, então, já na primeira hipótese, tá? Essas duas primeiras hipóteses aqui, ó, eu vou anotar do lado aqui para você, elas estão no CPC. Essa que está em vermelho, ela está na lei do mandado de segurança. Acho pouco provável que isso apareça na sua prova, tá? Mas é bom você saber. A sentença que concede a segurança no procedimento do mandado de segurança, tá? Então, quando eu tenho lá um mandado de segurança, ele se encerra por sentença. E quando a sentença concede a segurança, então o mandado de segurança é julgado procedente, lá na sentença tem reexame necessário também, tá? Agora, o que as três hipóteses têm em comum? Olha lá, todas elas são sentenças. Todas elas são sentença. Então não adianta ser decisão interlocutória, não adianta ser acórdão, não adianta ser decisão monocrática de tribunal. Eu tenho que ter uma sentença dada pelo juiz de primeiro grau, tá? Agora, professor, eu estava pensando aqui comigo. É meio sacanagem isso daí, porque é meio benefício para a Fazenda Pública. Meio não, é um total benefício à Fazenda Pública. Agora, professor, por que esse benefício? Bom, não vamos voltar muito aqui do ponto de vista histórico, mas muitos vão dizer que esse benefício é justamente para evitar um prejuízo muito grande indevido à Fazenda Pública. Então, pensando que eu posso ter um juiz sacana que faça uma decisão errada para prejudicar a Fazenda Pública, considerando que eu posso ter também um advogado público que esteja querendo também ferrar a Fazenda Pública e ele não recorre, eu tenho que ter um mecanismo de mandar isso para o tribunal, para que o tribunal revise o trabalho desse magistrado de primeiro grau. Professora, mas ainda assim é sacanagem, concordo com você. É por essa razão que a lei previu exceções ao cabimento, tá? São situações em que a lei diz assim, olha, apesar de ser uma sentença contra a Fazenda Pública, apesar de ser uma sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal, ainda assim não haveria a remessa necessária nesse caso. E não haveria por quê? Por duas razões diferentes. Primeira razão, porque o prejuízo da Fazenda Pública nessa sentença não foi tão grande assim. O prejuízo ele é baixo. Ou porque a decisão do juiz de primeiro grau provavelmente está certa. E se está certa, não há por que ter o reexame necessário nesse caso. Agora, cuidado com o seguinte. Em todas essas hipóteses em que não é cabível a remessa necessária, é possível o quê? É possível apelar. Então eu vou dizer aqui para vocês o seguinte. Nas hipóteses que eu vou descrever agora para os senhores e para as senhoras, são situações em que o juiz não manda de ofício, por conta própria, a sentença dele para o tribunal analisar de volta. Mas nada impede de que a parte que perdeu recorra da decisão judicial. Então anota o seguinte, não é porque não há reexame necessário que haverá necessariamente o trânsito em julgado. Então imaginem lá numa condenação da Fazenda Pública em R$300. Não tem exame necessário. Por quê? Porque a lei prevê que é uma exceção. Mas nesse caso, pode a Fazenda Pública recorrer da sentença que mandou ela pagar os R$300 para que o tribunal analise? Claro que pode, sem nenhum problema. Tá? Então a gente vai ver, repito, as situações em que não há o reexame necessário. Mas isso não significa que não haverá recurso. Pode ser que a parte que perdeu, venha e recorra da decisão judicial e consiga levar essa discussão ainda para o Tribunal Superior, de Justiça, ou TRF, mas aí sim por meio de recurso e não por meio da remessa necessária ou reexame necessário ou remessa oficial. Tá? Primeira hipótese que a gente tem são subdivididas em três. Olha lá. Nas hipóteses de cabimento previstas no CPC, isso só vale para as hipóteses de cabimento do CPC, não vale para aquela do mandado de segurança. Não haverá remessa necessária
quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior. Então, olha lá, condenação inferior, prejuízo abaixo de 1.000 salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Ou seja, se o prejuízo da Fazenda Pública Federal for abaixo de 1.000, não tem reexame necessário. Então vamos arredondar a conta aqui. Salário mínimo, R$1.000. Não está isso, mas vamos arredondar. 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. Se o prejuízo da Fazenda Pública for menor do que 1 milhão naquele processo, não tem reexame necessário. Claro, se for Fazenda Pública Federal. Então eu estou andando com o meu carro numa rodovia federal. Passo num buraco numa rodovia federal, não pedagiada para não ter nenhuma discussão. E causa um prejuízo para mim de R$200.000, que eu tenho um carro super power. Eu entro com uma ação e ganho uma indenização de R$200.000. Se a União não recorrer dessa sentença, transita em julgado. Ah, mas não tem reexame necessário? Não tem, porque o prejuízo dela foi de só 200 mil, ou seja, inferior a 1.000 salários mínimos. Mas e se ela quiser recorrer? À vontade, vai ter o recurso dela analisado pelo tribunal, claro, desde que seja um recurso que tenha preenchido todos os requisitos aí previstos em lei. Ok? Tranquilo? Segunda situação. Prejuízo inferior a 500 salários mínimos. Quando? Quando eu estiver falando de Estado e DF. E, claro, respectivas autarquias e fundações públicas. E também municípios que sejam capitais dos estados. Ah, a lei aqui, ela fez o seguinte raciocínio. Para a União, 1.000 salários mínimos ou abaixo de 1.000 é um prejuízo baixo. Para estados, DF e capitais, abaixo de 500 salários mínimos é um prejuízo baixo. E se for as outras cidades, os outros municípios que não sejam capitais, aí 100 salários mínimos. Professor, mas é meio injusto, porque talvez nós tenhamos no Brasil, como por exemplo, sei lá, Campinas. É uma cidade que não é capital. E nós temos lá, sei lá, Rio Branco no Acre, que é uma cidade que acho eu que seja menor do que Campinas, que tem uma arrecadação menor do que Campinas. Para Rio Branco no Acre, o prejuízo para que tenha reexame necessário tem que ser acima de 500 salários mínimos. Abaixo não tem. E para Campinas tem que ser só acima de 100, eu sei. Vai causar situações injustas? Vai. Mas o Código fez por uma média, né? Ele presumiu que a Fazenda Pública Federal é a mais rica de todas. Depois dela, vem os estados, o DF e as capitais dos municípios. E, por fim, os municípios que não sejam capitais. A gente sabe que existem estados na federação que estão praticamente quebrados, que essa regra não vai valer 100%, né? É uma estimativa que o Código fez, mas que deve ser respeitada. Então, vamos exemplificar. Professor, entrei com uma ação contra São Paulo, município de São Paulo. Ganhei uma indenização de R$800.000 contra o município. Se o município não recorre, tem reexame necessário. Só não teria se essa condenação fosse inferior a 500 salários mínimos. Como a condenação ultrapassou os 500 salários mínimos, foi de R$800.000, terá sim o reexame necessário. Ou seja, se o município não recorrer, esse processo chegará lá, vai ser remetido automaticamente para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o tribunal reanalise aquela questão ali, tá? Agora, professor, é só com relação ao dinheiro? Não. Então, veja, a primeira hipótese em que a gente não tem reexame necessário está relacionada ao baixo prejuízo. E nós acabamos de ver qual é o conceito de baixo prejuízo. Para a Fazenda Pública Federal, abaixo de 1.000 salários mínimos. Para estadual, distrital ou capitais de estado, abaixo de 500 salários mínimos. Para os demais municípios, abaixo de 100 salários mínimos. Tá? Agora, existem situações em que mesmo superando esse valor, mesmo sendo uma condenação de 5 milhões de reais, pode ser que eu não tenha o reexame necessário. E por quê? Porque a segunda razão para que não se tenha reexame necessário não tem nada a ver com o valor, mas tem, por ser alta, a probabilidade de o juiz de primeiro grau ter acertado.
Em resumo, se provavelmente o juiz de primeiro grau acertou ao proferir a decisão dele, por que é que eu tenho que remeter necessariamente isso para análise do tribunal? Em resumo, se eu tenho uma alta probabilidade de acerto do juiz de primeiro grau, eu não preciso necessariamente remeter essa sentença para que o tribunal reanalise. Por quê? Porque provavelmente esse juiz de primeiro grau acertou. Agora, professor, muito subjetivo. Como é que eu sei que provavelmente ele acertou? Basta eu ler a decisão dele e falar, eu acho que está certa? Não. A lei também traz critérios objetivos. A lei vai partir da seguinte premissa. Se esse juiz de primeiro grau seguiu entendimentos consolidados importantes da jurisprudência ou entendimento do próprio órgão que é réu no processo, esse juiz provavelmente acertou. E nesse caso, não há por que remeter necessariamente ao tribunal. Agora, calma lá. Você disse provavelmente. Pode ser que ele tenha errado. Bom, se ele errou, a parte prejudicada vai lá e faz o quê? Apresenta o recurso cabível. Agora, professor, quando é que provavelmente ele acertou? Vamos lá. Quando a sentença, olha lá, sentença fundada em súmula de tribunal superior. E para as nossas aulas aqui, leia-se STJ e STF. Então, se a decisão desse juiz se fundamentou, se a sentença desse juiz usou como fundamento uma súmula do STJ ou do STF, provavelmente ele acertou. Se provavelmente ele acertou, não vou remeter esse processo para o TJ ou TRF. Por quê? Repito, provavelmente ele acertou na decisão dele, então não tem por que enviar isso ao tribunal. Mas ele é o absor, ele não acertou. Era provavelmente, mas na verdade ele errou, então recorre. Você sempre tem um recurso ao teu dispor, tá? Segunda hipótese. A sentença está fundada em 2. Acórdão da onde? Do STF, então acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, tá? Quando eu falo STJ e STF em julgamento de recursos repetitivos, eu falo em julgamento de recurso especial e julgamento de recurso extraordinário, ambos do tipo repetitivos, tá? Então, se o STJ firmou um posicionamento que existiam vários processos sobre aquele mesmo tema, ele fixou, e o juiz de primeiro grau seguiu o posicionamento, o juiz de primeiro grau acertou. Não, professor, na verdade ele se confundiu, então recorre da decisão dele. Mas eu não vou necessariamente remeter isso ao tribunal para análise. E o mesmo raciocínio, quando ele usa como fundamento um acórdão proferido pelo STF em julgamento de casos repetitivos. Beleza? Então vejam, por enquanto, a sentença dele tem como fundamento entendimentos de 2 dos principais tribunais brasileiros. O STF, sem dúvida nenhuma, o principal, e o STJ, que no âmbito do direito processual civil, sem dúvida nenhuma, é o mais importante, porque é o que dá a última palavra em lei federal. Então, se a decisão dele tem por fundamento súmula do STJ ou STF, ou acórdão proferido em repetitivo, a decisão dele provavelmente está certa. E mesmo que tenha condenado a Fazenda Pública a pagar 20 milhões de reais, não terá reexame necessário nesse caso. Mas e se ele errou? Se ele errou, a Fazenda Pública faz o quê? Recorre à decisão dela. O recurso ela sempre tem o direito, tá? Agora cuidado com o seguinte. Professor, essa súmula aqui é vinculante? Não precisa ser. Qualquer súmula do STJ ou do STF. Inclusive as súmulas vinculantes do Supremo, mas não só elas, tá? Avança. Terceira hipótese. Entendimento firmado, então a sentença fundada em entendimento firmado
em incidente de resolução de demandas repetitivas, o chamado IRDR ou o de assunção de competência. Duas siglas aqui importantes, o IRDR e o IAC. São dois incidentes que normalmente se desenvolvem em tribunais de segundo grau. Normalmente, nem sempre, tá? O IRDR praticamente sempre, segundo a lei. O IAC não, pode ter em grau superior, mas normalmente é em segundo. São incidentes que firmam um posicionamento na competência daquele tribunal. Então imagine que o TJ tenha se deparado com várias demandas iguais sobre o mesmo tema. E instaura-se um IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas. O próprio TJ vai resolver a questão, vai julgar e vai fixar uma tese que todo mundo daquele estado, se for Tribunal de Justiça, se for TRF daquela região, deve seguir. Se o juiz de primeiro grau seguiu esse posicionamento, ele está certo? Provavelmente sim. Então tem exame necessário? Não tem. E o IAC, a lógica é a mesma. A diferença do IRDR para o IAC é que no IRDR eu tenho uma grande quantidade de demandas repetidas. De fato eu tenho. No IAC não. Eu não tenho demandas repetitivas, mas eu tenho uma questão que do ponto de vista jurídico é tão relevante que pode, quem sabe no futuro, gerar uma controvérsia judicial, gerar um número muito grande de demandas repetidas. Então, para evitar isso, eu instauro esse incidente, julgo a questão, fixo uma tese e todo mundo deve seguir. Ora, se todo mundo deve seguir, o juiz que segue, está certo ou está errado? Está certo. Se ele está certo, eu não vou remeter os autos para que o tribunal reanalise a questão. Tá? Mas, e se ele errou? Repito mais uma vez, se ele errou, ele pode, a parte prejudicada, pode entrar com recurso. Lembre-se sempre disso. O fato de não caber a remessa necessária não impede a interposição do recurso cabível contra a sentença, que no caso é o recurso de apelação. Tá? E a quarta hipótese é a hipótese assim mais diferentona, mas é a mais lógica de todas. A sentença está fundada em entendimento coincidente, ou seja, entendimento igual, com orientação vinculante, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Imagine que eu entre com uma demanda pedindo um benefício previdenciário no INSS. E o INSS tem dentro dele uma instrução normativa dizendo que benefícios nesse sentido devem ser concedidos. Só que na época que esse cara entrou com o pedido não tinha essa súmula, mas agora tem. Em resumo, se esse cara desistir da demanda dele e ir no INSS, ele consegue o que ele quer. O juiz faz o quê? Te dou o que você está pedindo, porque o próprio INSS te daria. Então, eu vou te dar. Tem exame? Não. Por quê? Porque o próprio ente, o próprio réu, a própria fazenda pública, que é a prejudicada nesse caso, já faria o que o juiz fez. Ou seja, o entendimento do juiz coincide exatamente com o entendimento do ente público aqui que está sendo prejudicado nesse processo. Então, nessa circunstância, não há por que você falar em reexame necessário. Tá? Ah, mas o juiz se equivocou. Ele achou que o entendimento administrativo era esse, mas não é. O que o ente pode fazer? Mais uma vez, repito, ele pode apresentar o recurso se ele achar que é o caso. Tá? E para a gente fechar o procedimento, coisa mais simples do mundo. O procedimento consiste em pegar os autos que teve essa sentença contra a Fazenda Pública e que não se encaixe em nenhuma das exceções que acabamos de ver e remeter ao tribunal. E se eu, juiz, não faço isso, olha o que a lei diz, não interposta apelação, porque se tem apelação não precisa ter o reexame necessário, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Então, eu, como juiz que sentenciei contra a Fazenda Pública, sendo hipótese de reexame, eu tenho que enviar para o tribunal. Se eu não enviar, o presidente do tribunal chama esses autos para ele. Tá? Então, esse juiz aqui, ó, que vai mandar isso para o tribunal, é o juiz que proferiu a sentença. Então, ele mesmo deu a sentença e ele mesmo remete isso para o tribunal, para que o tribunal vá lá e reanalise a sentença dele. Beleza? Sobre
remessa necessária, reexame necessário, duplo grau obrigatório, esse assunto aí com um nome e vários sinônimos, era isso que eu tinha a trabalhar com vocês, ok? Um grande abraço, bons estudos e até mais.